A vigilância sanitária vai fechar o meu estabelecimento? Sim, a vigilância sanitária vai fechar o seu estabelecimento. Meu nome é Irene Pessoa, sou nutricionista e sou consultora em serviço de alimentação há mais de 17 anos. Aproveita, segue esse canal e também não se esquece de seguir o meu Instagram, IreneCPessoa_Nutri. Lá no meu Instagram eu abordo mais assuntos sobre vigilância sanitária, serviços de alimentação e boas práticas. E a pergunta de hoje é: a vigilância sanitária vai fechar o meu estabelecimento? Sim, a vigilância sanitária vai fechar o seu estabelecimento se o seu estabelecimento for um estabelecimento que esteja com as boas práticas, com a questão de higiene completamente precária. A vigilância sanitária, ela não vai para o estabelecimento com o intuito de fechar esse estabelecimento. Agora, se o seu estabelecimento está em condições higiênico-sanitárias completamente precárias, é óbvio que esse estabelecimento ele será interditado. E o que a vigilância sanitária ela entende como condições higiênico-sanitárias precárias? Quando a vigilância sanitária encontra pragas urbanas como ratos, baratas, muitas moscas, essa situação é precária. Isso vai causar mal à saúde pública, isso vai ser prejudicial à saúde pública. Logo, é por obrigação da vigilância interditar, ou seja, fechar esse estabelecimento. Ela vai dar prazos para você se adequar, mas isso é a vigilância que vai agir em relação a essa situação. A questão é que se você tiver, como eu dei esse exemplo agora, pragas urbanas dentro do serviço de alimentação, se a vigilância sanitária encontrar alimentos armazenados de forma crítica, de forma inadequada, ela vai descartar esse alimento e o seu estabelecimento também pode ser interditado. E o que a vigilância entende como armazenamento inadequado? Armazenamento inadequado são alimentos que estão armazenados a uma temperatura que não seja a temperatura ideal para aquele estabelecimento. Alimentos, por exemplo, resfriados que estão à temperatura ambiente. Alimentos que deveriam estar congelados e que estão resfriados. Alimentos que devem ser armazenados à temperatura ambiente, que são alimentos não perecíveis, mas que têm características de que roedores podem ter tido contato com esse alimento, de armazenamento desses alimentos com contatos químicos que pode passar para os alimentos, e isso é muito crítico. E eu quero contar uma história para vocês. Uma vez eu estava num restaurante, estava trabalhando nesse restaurante, e era hora do jantar dos colaboradores, e um colaborador veio mostrar para mim que o arroz que ele tinha consumido, né, que ele ia começar a consumir, ele estava com gosto de detergente. E daí eu fui até a cozinha e conversei com o pessoal e falei: olha, gente, vocês têm que lavar as panelas, né? Limpar as panelas direito para tirar o detergente. A cozinha, antes de começar a preparar o alimento, deve lavar adequadamente também as panelas, porque as panelas estão com resquício de detergente. Esse arroz era o mesmo que eu iria utilizar para fazer o jantar, né, para fazer as refeições para o restaurante, né, para os clientes. Então, eu desci esse arroz que ia ser utilizado tanto para o jantar dos colaboradores quanto para o serviço no restaurante para os clientes. Enfim, quando o chefe de cozinha me chamou, depois de um tempo que o arroz já estava cozinhando, ele viu que o arroz estava borbulhando. Ou seja, não era problema da lavagem das panelas, mas sim que esse arroz teve contato na transportadora com produtos, mas sim que esse arroz, logo no transporte, lá do sul do Brasil aqui por Nordeste, ele foi transportado com produtos de limpeza e o arroz ficou contaminado por esses produtos químicos. Então eu tive que descartar mais uma vez esse arroz e a gente teve que enviar esse arroz para o fornecedor para ele trocar por outro lote. Veja como a questão da contaminação química é muito séria. E que bom que a gente já detectou logo de cara. E aí eu estou te mostrando situações que sim, a vigilância sanitária, ela deve interditar o serviço de alimentação. A vigilância sanitária, ela vai interditar um serviço de alimentação quando a situação das boas práticas estiverem completamente críticas. E daí eu também quero citar a questão da higiene das instalações, dos equipamentos e dos móveis. Se esse local estiver sujo, estiver cheio de gordura, se a higiene for precária, se você nota que faz muito tempo que não há uma higiene nesse serviço de alimentação, e essa falta de higiene pode causar uma contaminação alimentar, sim, esse local pode ser interditado.
como por exemplo, que eu já presenciei, locais em que o piso está completamente retirado, causa um enlameamento da cozinha. Isso é uma situação crítica. Eu já vi situações que podem ocasionar incêndios, que podem ocasionar explosões, como botijões de gás, ou instalações de gás, que são instalações que são clandestinas ou precárias. A gente tem situações em que eu já observei a utilização de móveis que não são móveis apropriados, como móveis de madeira, mas além disso, esses móveis eles estão completamente desgastados e a gente sabe que esses móveis vão contaminar os alimentos. Então, quando você tem um serviço de alimentação em que a situação está precária, você tenha certeza que a vigilância ela tem o dever de estar fechando o serviço de alimentação, de estar interditando o serviço de alimentação. Mas se esse não for o caso do seu serviço de alimentação, você não tem que estar preocupado com esse tipo de situação. Lembre-se que a vigilância sanitária vai até o seu estabelecimento para fazer uma fiscalização das boas práticas, para saber se os alimentos estão armazenados adequadamente, para saber se os seus manipuladores estão com conduta higiênica adequada, fazendo toda a manipulação correta. Então a vigilância vai observar isso. A gente também tem um terceiro ponto que a vigilância vai observar, que diz respeito às documentações sanitárias. A vigilância sanitária vai observar se você tem manual de boas práticas e POPs acessível a eles, vigilantes, mas também acessíveis aos seus colaboradores, e para comprovar que os POPs estão implantados, a vigilância vai pedir documentos referentes à potabilidade de água, documentos referentes à higiene das instalações e equipamentos imóveis, documentos referentes ao controle integrado de vetores e pragas urbanas, documentos referentes à saúde e higiene dos manipuladores. Um desses documentos referentes ao POP do manipulador diz respeito ao treinamento de boas práticas. O treinamento de boas práticas ele deve ser para todos os colaboradores que manipulam de forma direta ou indireta o alimento e deve ter comprovação que esses manipuladores foram capacitados nos 4 itens mínimos obrigatórios da RDC 216. Se você precisa capacitar os seus manipuladores de alimentos de forma rápida, prática e efetiva, embaixo desse vídeo, aqui na descrição desse vídeo, tem o link para o meu curso de capacitação dos manipuladores de alimentos em boas práticas, para assim você capacitar seus manipuladores de alimentos e receber a documentação obrigatória que você deve apresentar para a vigilância sanitária. Se você precisa capacitar os seus manipuladores de alimentos, então não perca tempo e clique no link que está na descrição desse vídeo. E se você gostou desse assunto e tem mais dúvidas sobre essa questão da fiscalização sanitária, escreve aqui nos comentários alguns assuntos que você deseja que eu comente, que eu faço questão de elaborar um vídeo. E não se esquece de dar um like nesse vídeo e seguir esse canal aqui do YouTube. E também não se esquece de seguir o meu Instagram, IreneCPessoa_Nutri. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.